Olá, meus alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de Direito Constitucional para o curso de soldado. Nós vamos trabalhar agora todo o edital que vai ser cobrado de você na prova da Polícia Militar de Minas Gerais para o cargo de soldado. Pessoal, o que eu tenho para falar com vocês a respeito, antes da gente entrar na matéria, né? A respeito do concurso e do que a gente deve enfrentar e como se preparar. Olha, Direito Constitucional na banca do CRS, ele é relativamente fácil. Por quê? Porque seu examinador, ele até hoje, ele tem uma pegada que ele se mantém, que é o quê? Cobrar a letra de lei. Então, qual que é a minha ideia aqui durante o curso? A gente passar pelos artigos mais cobrados ao longo dos anos pela banca do CRS. Henrique, significa que vai cair só o que você vai falar? Não. A gente faz um apanhado daquilo que é mais cobrado, que tem a maior incidência, e trabalho com vocês aqueles artigos, incisos e parágrafos que têm a maior chance de ser cobrado na prova. Essa é a minha função, de apontar para você e explicar aquilo que é mais difícil de você entender sozinho. Do seu lado, o que eu preciso de você? Eu preciso que você, sempre que termine a nossa aula, vá à Constituição e estude aqueles parágrafos ou aquele inciso que eu acabei não tendo tempo de passar com você aqui por causa da nossa carga horária. Por que eu estou falando isso? Porque recentemente eu vi uma prova do QPE em que o seu examinador, né, a banca do CRS, cobrou algumas questões de artigos que não são o que eles usualmente cobram. Significa que eles vão replicar esse tipo de cobrança na sua prova? Não necessariamente. Mas só reforça essa minha dica para você. Aqui a gente vê o que é mais difícil, o que é mais complicado de você aprender sozinho e aquilo que é mais cobrado nas provas. Essa é a minha função. E eu peço a você que, como aluno que quer passar, que você vá para a Constituição e estude aquilo que a gente, por acaso, não teve tempo de passar nas aulas. Certo? Outra dica. Pessoal, a gente vem aqui na aula, estuda com você um tema, beleza? Terminou de assistir essa aula, vá fazer exercícios. Ah, Henrique, mas aí vai ficar fácil. Não, o exercício agora não é para medir o seu conhecimento. O exercício agora é para fixar o que você aprendeu. Beleza? Outro ponto. Você assistiu a aula de Direito Constitucional, de Português, de RLM, hoje. Fez os exercícios em seguida. Amanhã, antes de você assistir a outra aula, ou de você começar o seu estudo, separe 15, 20 minutinhos e faça uma revisão rápida daquela matéria que você assistiu a aula e estudou no dia anterior. Por quê? Essa é uma forma cientificamente comprovada de você ampliar a sua capacidade de aprendizado. A gente tem uma curva de aprendizado e que nas primeiras 24 horas a gente já perde grande parte do que a gente aprendeu. Então, se você, logo depois de ter estudado, faz exercícios e no dia seguinte você faz uma revisão de 20 a 15 minutinhos, você já garante uma elevação muito boa da sua curva de aprendizado, tá? De novo, nós vamos passar por tudo que vai ser o mais importante de cair na sua prova e você vai complementar isso, tá? Então sejam todos bem-vindos, teremos um excelente curso. O que a gente vai passar aqui é muito tranquilo, vocês já estão preparados e quem ainda não se preparou para a prova e está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo. Vocês vão ver que o Direito Constitucional é aquela matéria que vocês vão acertar os 6 pontos da questão. E lembre-se de uma coisa, Direito Constitucional na sua prova representa 15% da sua nota. Então a gente indo bem em Direito Constitucional, a gente tendo facilidade com Direito Constitucional, sobra mais tempo para você estudar as outras matérias, caso você tenha uma dificuldade. Então vamos junto, vamos aprender o Constitucional aqui na aula, fazer essa forma de revisão que eu ensinei para você ficar tranquilo na hora da prova. Beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Henrique, sou professor de Direito Constitucional há muitos anos, tá? Principalmente na área militar e já fui professor também dentro da academia. Se você quiser, depois você pode ir lá no Instagram, professor Henrique Rocha, me seguir, eu sempre dou dica lá, sempre faço live para a gente poder trabalhar o nosso direito constitucional para a prova. Beleza? Pessoal, sem mais delongas, vamos começar com o nosso tema, que é administração pública, tá? Quando a gente começa a estudar um tema, eu gosto sempre de deixar uma questão que é a seguinte, olha, pergunte-se, quando você for estudar qualquer coisa na sua vida, literalmente, o que você vai estudar? Então eu estou falando que a gente vai iniciar com administração pública. Então você deve ter primeiro na sua mente o que a gente vai estudar. O que é a administração pública?
A administração pública, pessoal, antes de mais nada, é o lugar que você quer trabalhar, tá? Você quer fazer parte da administração pública. Então eu posso dizer que a administração pública ela é composta pelos agentes, vocês, e pelos órgãos que você quer fazer parte, no caso a Polícia Militar de Minas Gerais. Então na Constituição, como a gente vai estudar as disposições gerais, o que a gente vai ver aqui agora? Nós vamos ver os princípios, né, que devem ser aplicados à administração pública, como é que ela funciona, o que ela pode fazer, quais são as limitações, o que é permitido, o que é proibido. Depois a gente vai ver como é que a gente ingressa na administração pública. Ah, eu quero ser policial militar. Basta passar lá na porta da academia e falar assim, eu tô pronto, já comprei a farda e vim para ser policial? Não. Por quê? Para ingressar na administração pública, você tem um procedimento todo específico, delimitado na própria Constituição, para que você possa fazer parte da administração pública. Além disso, a gente tem que ver quais são os direitos que um servidor público tem. Além dos direitos, nós vamos ver também quais são os deveres que um servidor público tem quando está na administração. Então, o que a gente vai estudar agora são o quê? A administração pública como um todo. Uma parte dos seus órgãos, quem o compõe, como eu entro, quais são os direitos que eu tenho lá dentro, quais são os deveres e como basicamente, assim de uma forma talvez até incipiente, a gente vai descobrir como é que a administração pública funciona. A gente não vai verticalizar porque esse não é o objetivo do nosso curso, nem o que é cobrado em constitucional na sua prova. Mas a gente vai conhecer a administração pública, beleza? Então vamos lá para a tela comigo, João, por favor. Aqui está o tema, pessoal, administração pública, tá? O que eu preciso que vocês saibam aqui, ó? Vamos lá no artigo 37. A administração pública, direta e indireta, de qualquer um dos poderes, seja da União, dos estados, deixa eu apagar aqui porque ficou em cima. Pronto. Do Distrito Federal e dos municípios, ela deve obedecer a alguns princípios. Quais são eles? Então aqui, ó. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São aqueles princípios que a gente chama, né, carinhosamente pelo anacrônico de LIMP. Pessoal, antes da gente prosseguir, eu quero que vocês olhem comigo aqui uma situação que é o seguinte. Vem comigo. Quando a Constituição fala que esses princípios são aplicáveis tanto à administração pública direta quanto indireta e a qualquer um dos poderes, eu quero que vocês entendam uma coisa. Se faz parte da administração pública, se está na administração pública, você está obrigado a respeitar esses princípios. Exemplo, o seu futuro chefe, o governador do estado de Minas, o governador Romeu Zema, ele está obrigado a respeitar os princípios do LIMP? Vamos ver, olha aqui comigo na Constituição. O estado de Minas faz parte da administração direta? Sim. De qual poder? Do poder executivo. Só que aqui, ó, ligado ao estado. Então veja, o governador do estado de Minas, o seu chefe, tem que observar os princípios que estão aqui na Constituição. O comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais tem também? Tem. Por quê? A Polícia Militar faz parte, de novo, da administração direta, está ligado ao poder executivo do estado. Henrique, isso aqui vale para todo mundo? Vale, pessoal. Olha só, deixa eu apagar para não ficar bagunçado. Olha comigo. Henrique, o presidente da República está obrigado a respeitar os princípios do LIMP? Tá? Olha só por quê. A presidência da República, que é o órgão, né, ocupado pelo presidente da República, faz parte da administração direta, do poder executivo, não mais do Estado, mas agora da União. Então tem que respeitar. O Supremo Tribunal Federal, ou o Congresso Nacional, qualquer um dos dois, ou os dois, né, melhor, tem que observar o LIMP, com certeza. Ambos fazem parte da administração direta. Se eu estiver falando do Supremo Tribunal Federal, Poder Judiciário. Se eu estiver falando do Congresso Nacional, Poder Legislativo. Então vejam, ambos da União, tá? Eles estão obrigados a respeitar o LIMP. Todo mundo na administração pública no Brasil tem que respeitar isso aqui. Por isso que é sempre cobrado na prova, porque isso é importantíssimo. Volta comigo para os slides. Olha aqui. Tá, então a gente sabe que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Só toma cuidado que às vezes o seu examinador coloca ou troca alguns desses princípios por palavras parecidas para tentar te induzir a erro. Ele troca eficiência por eficácia, tá certo? Não, não está. Publicidade por proporcionalidade, tá certo? Também não. Moralidade ele troca por motivação. Impessoalidade, aqui às vezes ele é até maldoso. Ele simplesmente corta o in e coloca pessoalidade. Se você está lendo rápido a prova, faltando poucos minutos para terminar,
você pode ser induzido a erro, tá? E legalidade, às vezes ele coloca legitimidade, o que não é certo também, tá? Então com isso, pessoal, a gente acaba vendo essa parte inicial, que é muito importante, como eu provei para vocês na importância dela, e agora a gente precisa avançar um pouquinho. Eu sempre gosto que vocês vejam e entendam o que significa cada um desses princípios. Por quê? Porque na hora da prova, se você tiver que raciocinar, isso vai te ajudar muito. Então vamos começar com a legalidade. Eu estou dizendo aqui, ó, o princípio da legalidade, ele está na base do Estado de Direito. Olha para mim. Por que eu falo com vocês que o princípio da legalidade ele está na base do Estado de Direito e por que ele é tão importante? Vamos voltar um pouquinho na história. Antigamente, na época da Idade Média, o Estado ele era composto basicamente pelo rei. O Estado era o rei, né? O rei da França até dizia, né? O Estado sou eu, l'État c'est moi. Por quê? Porque o rei nessa época, ele criava as leis, ele aplicava as leis, ele executava as leis e ele fazia absolutamente tudo. Só que tinha um detalhezinho aqui, ó. O rei criava e aplicava as leis para os outros. Porque se ele não quisesse, ele não tinha que respeitar as próprias leis que ele criou. Então você tinha um Estado que a gente chamava de absolutista, porque o poder era absoluto na pessoa do rei. E isso dava um problema, né, pessoal? Porque a gente gerava muitas vezes um abuso desse poder. Então, qual que foi a ideia? A ideia foi criar um Estado não baseado no poder da pessoa do rei, mas um Estado baseado no poder da lei, ou baseado na lei. Por isso que a gente chama de Estado de Direito. E aí, ó, é que vem o grande detalhe. Volta na tela aqui comigo, por favor. No Estado de Direito, esse mesmo Estado que cria o direito, ele está obrigado a respeitar o direito que ele criou. Então, olha só. E aí, volta comigo. Na nossa Constituição está escrito assim, ó, ninguém pode ser torturado. É um direito criado pela nossa Constituição. Vejam, o próprio Estado brasileiro que criou esse direito, ele mais do que ninguém tem que respeitar esse direito. Nós temos o direito de propriedade dentro da Constituição. Vejam, o Estado garante que nós tenhamos propriedade. Ah, Henrique, mas ele pode me tomar a propriedade. Pode. Pode sim, você não está errado não. Só que tem um detalhe. Para que ele tome a sua propriedade, o que ele tem que provar? Ele tem que provar que é um interesse público na sua propriedade, uma necessidade pública na sua propriedade ou interesse social. E além disso, ele tem que indenizar você quando ele toma a sua propriedade. Então vejam que o Estado não pode fazer as coisas simplesmente porque ele quer. Ele só pode fazer autorizado por lei. E essa é a grande ideia do princípio da legalidade. O Estado só age autorizado por lei. O agente público, ele só age com a autorização legal. Diferente de nós, particulares, por quê? Para a gente vige um outro princípio, não da legalidade, mas o princípio o quê? Da autonomia da vontade. Nós podemos fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Se a lei não proibir uma determinada conduta, eu posso fazer. Se a lei proibir, aí não, eu estou proibido de fazer, tá? Agora, para o Estado é diferente. Você só age autorizado pela lei. Inclusive, pessoal, olha como é que isso é interessante. Um agente público, ele só pode se omitir de agir se ele tiver autorização legal. Se a lei disser, olha, neste determinado caso, você pode não agir e se omitir. Porque se ele se omite sem autorização legal, ele comete uma infração. Beleza? Mas vamos voltar para o slide. Então, o princípio da legalidade, ele está na base do Estado de Direito. Como eu disse para vocês, entre os particulares o princípio é diferente, né? Porque aqui eu tenho a autonomia da vontade, que é o quê? Aquilo que não for proibido por lei é permitido que a gente faça. Agora, para o administrador público é diferente, né? Ele não basta ele não pode se basear no princípio da autonomia, porque ele só pode agir sob o império da lei, ou seja, ele só pode agir desde que a lei o autorize a agir. Essa é a ideia do princípio da legalidade, tá? Vamos avançar um pouquinho e vamos conhecer mais um dos princípios aqui da LIMP. Impessoalidade. Aqui nós temos duas ideias que vocês não podem se esquecer. Primeiro, a primeira ideia é o administrador, a figura dele, não pode ser identificada, tá? Por quê? Ele age sem se promover pessoalmente, ele age em nome do Estado. O que é isso? Olha aqui para mim, pessoal.
Quando eu falo que o princípio da impessoalidade, uma das suas faces é que o administrador público não seja identificado, eu estou evitando que haja uma promoção pessoal desse administrador público. Entenda o seguinte, quando o município de Belo Horizonte, o governo de Minas Gerais ou o governo federal faz uma obra, constrói um hospital, presta um serviço, pensa em qualquer utilidade pública que o Estado esteja prestando para você. Não é a pessoa do prefeito de Belo Horizonte que faz isso. Não é a pessoa do governador de Minas que faz isso. Não é a pessoa do presidente da República que faz isso. Quem faz é o Estado, ou seja, é o município, é o Estado de Minas ou é a União Federal. Então, quando você tem, por exemplo, um hospital que foi inaugurado, não foi o prefeito que construiu o hospital, foi o município que construiu. Por isso, quando a gente trata no princípio da impessoalidade, deve ficar muito claro que quem faz é a administração pública e não a pessoa que está ocupando o cargo de prefeito, governador ou de presidente. Por isso, volta aqui comigo, é que a gente fala que a administração pública ela deve atuar sem que a figura do administrador seja identificada. Por quê? Eu não quero uma promoção pessoal dele, já que o administrador público ele atua em nome do interesse público e não do interesse próprio. E a outra face do princípio da impessoalidade, a gente tem aqui, ó, com relação aos atos administrativos. Por quê? Porque eles não podem nem privilegiar ou prejudicar pessoas específicas. Eles devem ser dirigidos a todos de forma indistinta. Olha aqui comigo, para a gente entender isso melhor. Imagina que tem um carro parado em local proibido. Você está lá na sua função de policial militar, tira o bloquinho, a caneta e vai, pau, vai meter a multa no cara porque ele está estacionado em local proibido, beleza? Tá. Mas é o carro do prefeito. E daí? Veja, o ato administrativo ele é dirigido a todos de forma indistinta. Você não pode prejudicar e nem privilegiar pessoas específicas. Notem, você está multando o carro estacionado em local proibido. Você não está multando o prefeito, você não está multando o Henrique. Você está multando o carro parado em local. Ah, mas é do prefeito. Ele que estacionasse no local correto. Um outro exemplo. Imagina o seguinte, eu quero construir uma casa. Comprei um terreno e aí já tenho o projeto, vou levar lá na prefeitura que esse projeto tem que ser aprovado. Eu tenho que ter uma licença para construir, tá? Na hora que eu chego lá, estou com meu material todo debaixo do braço para comprovar que eu estou com a documentação correta. E aí eu chego no guichê, na hora que eu olho assim, quem está lá? O Bruno. Quem que é Bruno? Bruno é meu melhor amigo de infância. Não via ele há muitos anos. Henrique, o que você está fazendo aqui? Eu falo, ô Bruno, resolvi construir uma casa, agora a situação está um pouquinho melhor, e eu vim trazer o projeto para ser aprovado. Ele fala, não Henrique, guarde isso, tá aqui ó, pá, carimba a licença para mim e fala, Henrique, vai lá, quando estiver pronto, me liga que a gente vai fazer um churrasco e tomar um chopp. E aí? Meu amigo agiu de forma correta? Não. Por quê? Ele não aprovou o meu projeto porque eu preenchi os requisitos legais, porque estava tudo certo. Ele aprovou porque ele era meu amigo. Olha, ele me privilegiou. Se chegasse outra pessoa lá, ele faria a mesma coisa? Provavelmente não. Da mesma forma, inverte a situação. Eu chego para pegar minha licença, para construir minha casa, e lá no guichê está quem? O João. Quem que é o João? O João é meu vizinho que me detesta. E aí eu falo com ele, ô João, tudo bem? Ele, tudo. Vim pegar uma licença, tá aqui a documentação. Ele falou, Henrique, não precisa nem mostrar. Sabe por quê? Porque eu não vou te dar licença. Ah, mas eu tô com todos os documentos, tá tudo certo. Ele, não me interessa. Pau, carimbo sim, não te dou a licença. De novo, tanto no caso do Bruno, meu amigo, quanto o João, que não gosta de mim, nos dois casos, o princípio da impessoalidade foi ferido. Por quê? Um me privilegiou de forma indevida, e o outro me prejudicou, também de forma indevida. Tá? Então, o princípio da impessoalidade, duas facetas. A figura do administrador público ela não deve ser identificada. Por quê? Não é ele que faz nada, é o Estado que faz. Ele só gere os interesses públicos. Segunda faceta, eu não posso prejudicar e nem privilegiar pessoas específicas. O ato administrativo ele vale para todo mundo de forma indistinta. Beleza? Vamos em frente. Deixa eu só apagar aqui para a gente continuar. Moralidade. Pessoal, o princípio da moralidade ele é uma combinação, tá?
do princípio da legalidade com o princípio da finalidade, deixa eu até ser explícito, pública, tá? É um dever de ética na conduta administrativa. Por quê? Quando o Estado age respeitando o princípio da moralidade, ele não se limita à distinção entre o que é certo e errado, tá? Por quê? Sempre no agir do Estado deve estar presente o interesse público ou bem comum. Olha aqui comigo, eu vou te dar um exemplo, você nunca mais vai esquecer. Você passou no concurso, está lá no curso de formação, ralando, né, feliz da vida, tomando chuva, o pessoal gritando com você, cheirando granada de gás lacrimogêneo, aquela coisa toda que vocês gostam, né? E todo mundo feliz. Beleza. Um belo dia você conhece uma menina. E aí você fica, pô, a menina é linda, gente boa, educada, trabalhadora e tudo mais, você se apaixona e ela gosta de você. Só que tem um pequeno probleminha. Sabe de quem que ela é filha? Do comandante. E o comandante não gosta de você. Aí ferrou, né? O que acontece? Para proteger a sua filha linda, que ele criou com tanto amor e carinho de você, essa figura nefasta na vida da filha dele, ele manda você para Manga, lá no norte de Minas, longe. Ele pode fazer isso? Vamos por partes. Olha só, volta aqui comigo. Na hora que a gente olha para o princípio da moralidade, eu falei com você que ele é uma combinação de legalidade com a finalidade pública. Veja, quando o comandante te transfere para Manga, pergunta, ele tem capacidade para fazer isso, competência para fazer isso? Tem, porque a lei garante a ele essa situação. Então, veja, ele tem a competência legal para te mandar para Manga. Beleza? Então, até aqui, a conduta dele é ok. Só aquela aqui comigo. Com relação à finalidade pública. Olha para mim. O comandante te mandou para Manga porque você é um ótimo soldado. Você acabou de se formar, tá cheio de energia e Manga tá precisando do efetivo, fortalecer o efetivo lá, ou ele te mandou porque ele não quer que você namore com a filha dele? Se ele te mandou porque ele não quer que você namore com a filha dele, veja que ele não obedeceu o interesse público. Ou seja, o ato dele não tem finalidade pública. Tem finalidade o quê? Particular. Então ele infringiu o princípio da moralidade. Note, o ato é legal, mas o ato não é moral. Não é moral por quê? Porque o ato não foi baseado no interesse público, numa finalidade pública, mas sim numa finalidade particular. Fechou? Vamos em frente. Publicidade. Pessoal, publicidade aqui, ó, a gente tem que entender isso com um pouquinho de cuidado. Por quê? Olha o que eu falei com vocês. Publicidade significa que o gerenciamento público deve ser feito às claras, de forma transparente, tá? Por quê? Para permitir que a população possa controlar e fiscalizar a administração. É imprescindível para isso aqui, ó, controle social. Então, antes de eu falar da última parte, olha aqui comigo. Se eu te perguntar como é que chama o estado que você mora, eu quero o nome completo, tá? Você vai dizer para mim assim, eu moro na República Federativa do Brasil. Por que isso é importante? Porque o primeiro nome do seu estado é República. República, pessoal, vem do latim. Res, coisa, pública, de todos. Então significa que nós moramos num estado em que as coisas do estado são de todos. E aí o brasileiro tem uma grande dificuldade de entender isso. A coisa pública é de todo mundo. Não é que ela não tem dono, é o contrário. Todos nós somos donos, tá? Então quando o administrador público, ele está gerindo verba pública, ele está administrando um hospital público, um estádio público, um serviço de transporte público, veja, ele não está administrando alguma coisa que seja dele. Ele está administrando uma coisa que é de todos nós. Se você está administrando uma coisa que não é sua, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que você tem que prestar contas por verdadeiro dono. E o verdadeiro dono somos nós. Então quando um prefeito, um governador ou presidente da república faz uma licitação, delega ou outorga um serviço público, ele está fazendo isso no nome do Estado. Ele está fazendo isso em nome de todos nós. Então ele tem a obrigação de fazer isso de forma clara e transparente. Por quê? Porque se ele fizer errado, eu vou poder ver, fiscalizar e controlar. Deixa eu te dar um exemplo.
Quando você passar no concurso, você vai começar a receber seu salário. Você vai ficar bonito na fita e vai receber seu salário. Só que tem um detalhe. Se eu quiser saber quanto que você ganha, eu consigo? Sim. Basta ir o quê? No site do Portal da Transparência. E lá vai ter seu nome e seu salário. Henrique, mas isso é um absurdo. Não tem nada mais pessoal do que o valor do seu salário, de quanto que você ganha. Só sua escova de dente é mais pessoal que isso. Concordo com você. Só que tem um detalhe. Quem paga seu salário? Veja, a transparência do seu salário não é para mostrar para o mundo inteiro quanto que você ganha. Não é isso. A transparência do seu salário é para mostrar que o dinheiro público que paga o seu salário está sendo empregado para te pagar. Assim como, hoje se você passar na rua, você vai ver assim, estão construindo uma obra. Vai ter um outdoor gigante dizendo que obra que é, quando que vai começar, quando que vai terminar, o valor da obra e todos esses dados. Por quê? Isso é publicidade. Quanto de dinheiro que vai ser colocado lá, quando que começou a obra, quanto que ela deve terminar, quem é o responsável pela obra. Para quê? Para a gente fiscalizar. Eu tenho que saber, eu tenho direito de saber de onde que o dinheiro que foi arrecadado com os meus tributos está sendo gasto. Por isso que o seu salário, ele fica no Portal da Transparência. Porque ele é pago com dinheiro público. Se você trabalhasse em uma empresa privada, ninguém tinha nada a ver com isso. Tá? Agora volta aqui comigo. Cuidado para a gente não confundir a publicidade com propaganda pessoal. Por quê? Olha só, uma coisa sou eu mostrar o que o Estado está fazendo. Então eu coloco um outdoor assim falando, inauguração do hospital público. Vem aqui, o hospital funciona de segunda a segunda, 24 horas, tem esses e esses e esses exames que ele presta, esse serviço. Você pode agendar por WhatsApp, telefone, venha que vai estar à sua disposição. Veja, estou fazendo publicidade do quê? De uma obra, que é o Estado, o hospital, e de um serviço público, serviço de saúde. Diferente é se eu colocasse um outdoor comigo, que sou prefeito da cidade, que entre aspas construiu o hospital, vestido de branco, de jaleco, com estetoscópio, de braços abertos, falando assim, venha para o hospital que eu construí para você. Doutor Henrique, cuidando de você que nem a mamãe fazia. Pode? De jeito nenhum. Nota, pessoal, o hospital não é meu, o hospital é do município. Eu apenas sou um gestor daquelas verbas e eu apliquei aquelas verbas na construção do hospital e no serviço do hospital. Então, publicidade do Estado não é sinônimo de propaganda pessoal. Ah, Henrique, é aquela plaquinha que o pessoal faz quando inaugura o hospital. Ali é diferente, tá, pessoal? Ali é uma representação de quem eram os gestores daquela administração pública. Pode ter? Pode. A inauguração do hospital pode ser feita? Pode, não tem problema nenhum. O que eu não posso é ficar falando que eu, pessoa física, sou responsável pela obra, que não é verdade. Beleza? Então vamos em frente. Deixa eu apagar e a gente prossegue. O que mais? Princípio da eficiência. Olha só, o que o princípio da eficiência você deve entender por ele? A eficiência significa, ou esse princípio significa, que os atos da administração pública, eles devem ser desempenhados visando a melhor relação de custo-benefício na gestão dos recursos públicos. É um dever de boa gestão administrativa. É utilizar dos meios adequados para obter resultados de interesse público. Eu devo buscar o quê? A maior eficácia possível quando eu estiver agindo em nome do Estado. Olha para mim. Sabe o hospital que o município acabou de construir? Esse hospital presta um serviço lá, um exame, uma ultrassonografia. E aí, para prestar esse serviço, o Estado tem duas opções. Ele pode comprar duas máquinas, tá? Uma que custa 5 milhões de reais, tem um custo médio de manutenção por mês de 100 mil reais e uma vida útil de 3 anos. Por outro lado, o Estado pode comprar uma outra máquina que custa 15 milhões de reais, 3 vezes mais do que a primeira. Mas ela tem um custo mensal de R$1.000. E o prazo de vida dela, né, de duração dessa máquina, são de 30 anos, 10 vezes mais do que a outra. Qual que o Estado deve comprar? Cuidado, que se você pensa que o Estado deve comprar mais barata, está errado. O Estado não tem que comprar mais barata, ele tem que comprar aquela que atenda uma situação que traz um melhor
custo-benefício para o Estado, uma melhor relação de eficiência do gasto público. E a situação que traz uma melhor relação de eficiência com o gasto público é a máquina 2. Henrique, mas ela custa 3 vezes mais. Eu sei. Só que a manutenção dela por mês, por exemplo, é 1% da outra. E ela dura 10 vezes mais do que a outra. Então, durante o prazo de vida útil dessa máquina, ela acaba se pagando. Vejam, não é o mais barato, porque o mais barato nem sempre traz a melhor relação custo-benefício. Então, todas as vezes que o Estado agir, ele deve agir de uma forma que ele traga esta ou tenha por objetivo esta relação. Vou gastar o dinheiro, mas vou obter o melhor retorno com o dinheiro gasto, com o dinheiro empregado. Fechou? Então tá. Meus amigos, dito isso, nós trabalhamos os princípios que estão expressos na Constituição. Olha para esse slide, porque aqui ó, eu tenho princípios que estão implícitos na Constituição. Notem, eu disse princípios implícitos. Significa o quê? Eles existem, estão na Constituição, mas eles não estão de forma expressa. Supremacia e indisponibilidade do interesse público. São princípios que nós temos na Constituição. Você pode ler a Constituição inteira, você não vai achar escrito lá. Mas eles estão de forma implícita. Princípio da finalidade pública, da razoabilidade, todo agir estatal deve ser razoável, e da proporcionalidade. Todo agir estatal ele deve ser proporcional. Aquilo que eu vou fazer deve estar de acordo com o resultado que eu vou obter. Deve ser proporcional ao resultado que eu busco, tá? Beleza. Vamos avançar mais um pouco. Vamos trabalhar agora, efetivamente, a questão dos incisos do artigo 37. E aqui, ó, antes da gente ir para o slide, olha para mim. A primeira coisa que eu quero que você saiba é o seguinte. Já vi muita prova perguntando isso. Para ocupar um cargo público, uma função pública ou um emprego público no Brasil, tem que ser apenas brasileiro, tá certo? Não, não tá. Tá? Cargo, emprego e função pública no Brasil são acessíveis a brasileiros e a estrangeiros. A gente vai ver isso. Agora, cuidado com a situação que é o seguinte. Qualquer cargo é acessível aos estrangeiros? Não. Tá? Eu tenho cargos que são acessíveis apenas aos brasileiros. Ah, Henrique, então qualquer cargo é acessível a qualquer brasileiro. Parênteses. Pessoal, toda vez que a prova trouxer qualquer, nunca, jamais, sempre, sem nenhum tipo de exceção, especialmente em direito, ligo o alerta. Porque a chance de ter um erro aí é muito grande. Então vejam, qualquer cargo público é acessível a qualquer brasileiro? Não. Isso está errado. Nós vamos estudar na parte de nacionalidade que existem cargos que são privativos de brasileiro nato. Ou seja, só o próprio brasileiro nato pode acessar esses cargos. Beleza? Então, primeiro ponto. Cargos, empregos e funções públicas, brasileiros e estrangeiros. Alguns cargos vão ser apenas de brasileiros, o estrangeiro está fora. E alguns cargos vão ser apenas de brasileiros natos. Certo? Vamos para o slide. Olha aqui comigo. Então, o que o artigo 37, inciso 1, fala com a gente? Cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros. Henrique, qual brasileiro? Aqui ele não especifica, tá? Então, a princípio, vale tanto para o brasileiro nato quanto naturalizado. É a regra. Desde que preencha os requisitos estabelecidos em lei. Ao princípio da legalidade aqui, ó. Bem como aos estrangeiros, na forma da lei. Então, olha para mim. Estrangeiro pode ocupar cargo público no Brasil? Pode. Desde que tenha uma lei dizendo que ele pode ocupar aquele cargo. Exemplo. A Universidade Federal de Minas Gerais quer desenvolver um projeto científico, mas ela não tem o know-how, conhecimento para desenvolver aquele projeto. Só que tem um professor, o cara é austríaco, que ele é o bambambam nesse negócio. O que a Universidade Federal de Minas pode fazer? Professor austríaco, vem cá, trabalha com a gente, nós vamos te dar um cargo público, cargo não, né? Uma função pública ou um emprego público. Pode ser cargo também, se for em comissão. Nós vamos te dar um cargo público, você trabalha aqui com a gente, e aí, assim que o projeto estiver terminado, você vai para sua casa de novo. Pode? Pode. Desde que tenha uma lei autorizando isso aqui, pode. Não tem problema nenhum. Henrique, mas é um estrangeiro ocupando um cargo público? Sim, exatamente isso. Tá? E o brasileiro? Aqui você vai tomar um cuidado.
A regra é que qualquer brasileiro pode ocupar um cargo público, mas olha o que ele fala aqui, ó, desde que atendido ou preenchidos os requisitos específicos em lei. Olha só como é que você tem que tomar cuidado com isso. Eu sou brasileiro nato, assim como você. Posso fazer o concurso de soldado da Polícia Militar de Minas Gerais? A resposta é não. Por quê? Porque eu não tenho idade mais, né? Eu já passei o limite máximo da idade. Há um requisito previsto em lei que, apesar de eu ser brasileiro, me coloca de fora. Então, veja, não é porque a pessoa é brasileira que ela tem direito a atingir ou a ter o cargo público que ela deseja. Por quê? O cargo pode ter requisitos legais para o seu preenchimento que você tem que preencher. Quero ser juiz. Não, legal, super cargo. Mas eu não sou formado em direito. Aí não dá, meu amigo. Ah, Henrique, eu sou. Beleza, você tem 3 anos no mínimo de experiência? Não, não tem. Então você não pode. Entenderam o que eu quero dizer? Então tá. Vamos lá, pessoal. Vamos avançar mais um pouquinho. Concurso público. Olha aqui, pessoal. O concurso público é o motivo por que todos nós estamos aqui. Veja, por que isso? Porque o concurso público, ele é a forma constitucional e legal e válida de você fazer o quê? Ingressar no serviço público. Olha para mim. Quando a gente começou a falar sobre administração pública, eu explicando para você o que era administração pública, né? O que a gente ia estudar aqui, eu falei uma hora dizendo para vocês, eu disse uma hora para vocês o seguinte, olha, não é porque você quer ser policial militar que você simplesmente vai ser. Por quê? Porque a Constituição traz uns requisitos específicos para quem quer ocupar o cargo público. Esse é um exemplo clássico. Veja, apesar de você querer ser policial militar, você simplesmente não pode entrar e se tornar um policial militar. Por quê? Você tem que fazer concurso. A regra na administração pública é que para você ingresse dentro do serviço público, você tem que prestar concurso público. Tem umas exceções que nós vamos trabalhar, mas a regra é o concurso público. E pessoal, o concurso público, ele traz aqui, ó, um dos princípios que a gente acabou de ver. Qual? O da impessoalidade. Ele é a concretização do princípio da impessoalidade. Por quê? Quando você faz uma prova e o examinador vai lá corrigir a prova, né? Principalmente a objetiva, que hoje põe o gabarito lá na máquina, ele não está corrigindo a prova do Henrique, do Daniel, da Alessandra, da Jéssica. Ele está corrigindo a prova do candidato 14321. Se você atingiu a nota mínima para passar, beleza, você passou. Se você não atingiu, você está fora. Veja, eu não privilegio ninguém e eu também não prejudico ninguém. Eu procuro fazer isso da forma mais impessoal possível. Vamos para o slide. A investidura no cargo ou emprego público depende de aprovação, não esquece, tá? Prévia em concurso público, ou seja, primeiro você passa, depois você vai ser investido no seu cargo, de provas ou de provas e títulos, aí vai depender do concurso, né? Tem concurso que só tem prova, que é o caso do seu, e tem concurso que tem prova e título. Henrique, qual que é a diferença? No concurso de prova, pessoal, toda fase é classificatória e eliminatória. Se você não atinge o mínimo, você está fora. No concurso que tem prova e título, depois que termina toda a fase classificatória e eliminatória, vem uma fase que é só de classificação, que é o título. Se você tem o título, você ganha um ponto. Se você não tem, você não ganha o ponto, mas não é eliminado. Deixa eu te dar um exemplo. Digamos que no seu concurso tivesse pontuação por titularidade de graduação escolar. Então, se você tivesse pós-graduação, você ganhava meio, mestrado 1, doutorado 2,5. Henrique, eu não tenho nada disso. Tudo bem. Você não tem nenhum título, você não ganha nenhum ponto. Mas você não está eliminado do concurso. Ah, eu tenho um colega aí que ele tem pós, mestrado e doutorado. Beleza, ele vai ganhar os 3. Meio ponto de um, ponto do outro e 2,5 do outro. Tá? De novo, seguindo, né? De acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, claro, nós estamos falando de um cargo público, ressalvadas, e aqui vem um ponto importante para a gente, ressalvadas as nomeações para o cargo em comissão, que é declarado em lei, de livre nomeação e também de livre exoneração. Pessoal, o cargo em comissão, ele é uma exceção à regra do concurso público. Por quê? Porque no cargo em comissão, a autoridade ela nomeia e dispensa o servidor a hora que ele quiser. Olha como é que é totalmente diferente. Quando você passar num concurso, quando você tomar posse na Polícia Militar, é porque você passou num concurso, então a sua nomeação não foi livre, foi por meio de um certame, e depois que você estiver lá dentro,
A administração pública ela não pode livremente te mandar embora. Sabe aquele menino que passou no concurso e começou a namorar com a filha do comandante? Por mais que o comandante deteste a criatura, ele não pode mandar o cara embora da polícia militar, livremente. Se ele não cometer nenhuma infração administrativa ou algum tipo de crime, ele vai ficar lá. Ele pode transformar a vida do menino, né, não no mar de rosas, pode dificultar a vida dele. Mas mandar embora não pode. Por quê? Não é cargo em comissão. Nem livremente chama, nem livremente dispensa. Tá? Vamos seguir. Exceções à regra do concurso público. Vamos lá. A primeira, a gente já viu, que é o cargo em comissão. A segunda é que eu preciso falar com vocês, que é a contratação temporária. Vejam, a contratação temporária, ela só é legitimamente aceita pela Constituição se for uma contratação, obviamente, por tempo determinado, para atender uma necessidade que também deve ser temporária, mas vejam, eu tenho que dizer ou provar que há um excepcional interesse público nessa contratação. Então olha para mim, como é que eu vou falar com vocês assim, um exemplo? Deixa eu ver, ótimo, lembrei. Policial Penal do Estado de Minas Gerais. Recentemente nós fizemos um grande concurso, recentemente que eu falo tem 1 ano e meio, 2, né? 2.601 vagas, se eu não estou enganado, para policial penal. Tá. Henrique, e até esse pessoal todo ser chamado, entrar em exercício? Eu deixo os presos cuidando de si mesmo, né? Autodisciplina do preso? Não, não deixo. O que eu posso fazer nesse caso? Uma contratação temporária. Por quê? Porque a contratação vai ser por um prazo determinado. Eu vou provar que a necessidade, ela também é temporária. Temporária até quando? Até eu conseguir chamar todo mundo do concurso. E eu vou provar principalmente que o quê? Há um excepcional interesse público nessa contratação. Eu quero que o preso continue preso. Ou, no caso do Covid, né, quando nós tivemos a crise sanitária por causa do coronavírus. Se eu tivesse que fazer um concurso público para chamar todos os médicos e enfermeiros para cuidar dos pacientes, gente, ia acabar a crise do coronavírus, né, e não ia ter terminado o concurso. Então, nesse caso, o Estado está autorizado a fazer o quê? Chama, o pessoal faz uma contratação temporária e aí depois faz o quê? Por que pode fazer essa contratação temporária? Porque é por prazo determinado, a necessidade também é temporária, né? Graças a Deus esse pesadelo acabou, e há um excepcional interesse público. Manter o povo vivo é excepcional interesse público, pô, mais do que excepcional, né? Literalmente vital. Beleza? Vamos em frente. Pessoal, olha aqui, ó. Prazo de validade do concurso público. Cuidado com um detalhezinho aqui, ó. O prazo de validade... Opa. Deixa eu fazer direito. O prazo de validade do concurso público, olha, ele não é de 2 anos. Ele é de até 2 anos. Posso prorrogar uma vez por igual período. Olha para mim. Eu vou provar para você que o prazo de validade do concurso público ele não é de 2 anos. O concurso público para soldado que foi cancelado antes do que vai ser aberto agora, ele tinha um prazo de validade de 60 dias. O anterior a ele também tinha um prazo de validade de 60 dias. Ambos permitiam uma prorrogação, uma única vez por igual período. E aqui você tem que tomar cuidado com um detalhe. Se eu falo que o prazo de validade de um concurso público é até de 2 anos, o prazo de validade que eu coloco no edital, igual o seu, 60 dias, me permite prorrogar uma vez, a gente já viu, e a prorrogação tem que ser igual período. Igual período ao quê? Ao prazo que você abriu aqui. Então, se o prazo de validade era de 60 dias, a prorrogação também serão por mais 60 dias. Tá? Ah, Henrique, mas eu só usei 60 dias dos 2 anos, então quando eu for prorrogar eu posso fazer por quase 4? Não, não pode. Tá? Abriu com 60, prorroga com 60. Abriu com 1 ano, prorroga com 1 ano. Tá? Henrique, um concurso público pode ter um prazo de validade de 4 anos? Depende. Tá? Um concurso público ele pode ter um prazo de validade de até 4 anos. Por quê? 2 anos, você fez o concurso, beleza. E aí você prorroga uma única vez por 2 anos. Então o tempo total do concurso público podem atingir
os 4 anos. Mas não há que se falar num concurso público com prazo de validade de 4 anos. Beleza? Durante o prazo, deixa eu só apagar aqui. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou provas e títulos será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir um cargo ou emprego na carreira. Olha aqui para mim. Aqui, pessoal, é tranquilo. Você tem que lembrar de 2 situações diversas, tá? No seu concurso, aquele que passou no concurso vai ser classificado do primeiro ao último colocado, tá? E dentro dessa ordem de classificação aqui, ó, eu tenho que respeitar essa ordem, beleza? Quem passou em primeiro vai ser chamado em primeiro, quem passou em segundo. Exemplo, eu sou amigo do coronel da Polícia Militar e eu fiz o concurso. Só que eu passei lá atrás, passei em sei lá, 1800. Eu posso virar e falar, coronel, olha só que beleza, passei. Só que eu estou em 1800, vai demorar demais, me ajuda aí. Me convoca, me coloca lá no, sei lá, 30º para não dar na cara. Pode? Não. Porque eu tenho uma ordem aqui para respeitar. Essa é a ordem interna do concurso. Agora imagina, eu posso ter 2 concursos acontecendo ao mesmo tempo? Sim. Um concurso aqui e outro aqui. Vejam, esse concurso que abriu primeiro, eu tenho que chamar todo mundo que está aqui antes de começar a chamar o pessoal daqui. Imagina uma situação, um concurso 1 com 1000 vagas e um concurso 2 com 1000 vagas. Eu passei em 999 desse concurso aqui, ó, do primeiro, tá? E tem um outro cara que passou aqui, ó, no segundo concurso em primeiro lugar. Quem que é melhor? Eu que passei em penúltimo ou o cara que passou em primeiro? Óbvio que esse cara que passou em primeiro é melhor do que eu, tá? Mas quem vai ser chamado? Primeiro me chama, que eu estou no primeiro concurso. Assim que chamar todo mundo aqui, eu começo a chamar o pessoal do segundo concurso. Beleza? Pessoal, por causa do nosso tempo, a gente tem que fazer um corte aqui. E no segundo bloco eu volto para a gente ainda falar sobre administração pública, tá? Até daqui a pouquinho.